Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num movimento que decidiu trocar a lógica pela emoção e, bom, a realidade pelos sonhos. É isso mesmo, vamos falar de simbolismo. Para começar, vamos com essa pergunta. O que acontece quando a arte simplesmente se cansa da realidade? Essa questão, olha, vai direto ao coração do movimento que a gente vai explorar. Pensa bem, no final do século XIX, o mundo parecia ter todas as respostas na ponta da língua, né? Tudo era ciência, indústria, mas para muitos artistas, alguma coisa muito importante estava faltando. A época era de extremos, um verdadeiro cabo de guerra entre duas visões de mundo. De um lado, a gente tinha o tal mundo da razão, o realismo na arte, aquela fé cega no progresso, na ciência, e do outro, o contraponto perfeito, o mundo do espírito, o lugar onde o simbolismo nasceu, abraçando de vez o misticismo e o sonho como matéria-prima. Para entender essa rebelião toda da arte, primeiro a gente precisa olhar para o mundo que provocou isso. Um mundo que, na visão de muita gente, estava perdendo a alma. O século XIX foi uma loucura, uma época de mudanças alucinantes. A segunda revolução industrial mudava tudo, as cidades cresciam. E ainda tinha uma filosofia chamada positivismo, que dizia que a ciência era o único caminho para o progresso. A burguesia estava lá, firme no poder. E por um tempo parecia mesmo que a razão ia explicar o universo inteiro. Só que, por baixo de toda essa euforia, uma crise espiritual gigantesca estava se formando. Porque esse tal progresso não chegava para todo mundo, né? Para muitos, as promessas de uma vida melhor eram só promessas vazias. A desigualdade só aumentava, o que gerava uma frustração enorme e aquela sensação de que, no meio de tanto avanço material, o lado humano estava ficando para trás. E aí, diante de um mundo que parecia ter esquecido completamente do espírito, qual foi a resposta da arte? Foi simples. Ela parou de olhar para fora e começou a olhar para dentro. E foi assim que nasceu o simbolismo. Foi uma fuga mesmo, uma fuga deliberada do mundo concreto, para mergulhar de cabeça nesse universo imenso e misterioso da mente humana. A nova regra era bem clara. A arte não devia mais descrever o real, mas sim sugerir o que estava escondido por trás dele. Em vez de pintar um mundo como ele era, os simbolistas queriam evocar os sentimentos, as ideias que ficam ali sobre a superfície. O foco era total na subjetividade, nesse eu mais profundo. O pessimismo e o sonho viraram os ingredientes principais para uma arte que batia de frente com a lógica fria da ciência. Tá, mas como é que se faz isso? Como se consegue capturar algo tão abstrato como um sonho ou um sentimento usando só palavras? Bom, os simbolistas desenvolveram algumas ferramentas bem específicas para essa missão. Eles tinham um kit de ferramentas único para expressar o que parecia impossível de ser expresso. A palavra-chave era sugerir, nunca dizer. A poesia precisava ter musicalidade, soar quase como uma canção. E, talvez o mais fascinante de tudo, ela precisava misturar os sentidos. Uma das ferramentas mais poderosas era a sinestesia. A ideia é bem essa: criar imagens que misturam sensações diferentes. É como tentar sentir o cheiro de uma cor ou ouvir o som de um perfume. Parece estranho, mas na poesia funciona. Escuta só esse verso: sonora audição colorida do aroma. É a sinestesia pura, na veia. A gente não só lê, a gente quase sente essa mistura de luz, cheiro e som. É uma experiência sensorial completa, criada só com as palavras. Incrível, né? E o som era tão importante quanto o significado das palavras. Poetas como o Cruz e Souza eram mestres nisso. Eles usavam e abusavam da repetição de sons de consoantes e de vogais para criar um ritmo quase hipnótico. Os versos viravam verdadeiras músicas, feitas para mexer com as nossas emoções mais profundas. E essa linguagem artística toda nova, claro, não demorou para encontrar essas grandes mestres aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada nas duas principais vozes do simbolismo brasileiro, que começou oficialmente por aqui, em 1893. Duas figuras se destacam de cara: Cruz e Souza, que ficou conhecido como o Cisne Negro, e Alfonso de Guimarães. Apesar dos dois explorarem esse mundo interior, os focos e estilos deles eram bem diferentes. Cruz e Souza mergulhava na dor, na espiritualidade. Já Alfonso se concentrava mais no amor, na morte e na religiosidade. A história do Cruz de Souza é fundamental para a gente entender a obra dele. Sendo filho de pessoas que foram escravizadas, a poesia dele é marcada por uma busca sem fim por elevação espiritual. E essa busca aparece muito na obsessão que ele tinha pela cor branca, que para ele simbolizava a pureza, a transcendência, uma espécie de fuga espiritual da dor da condição humana.
Essa repetição toda de alvas, brancas, neves, não está ali por acaso. Ela vai criando uma atmosfera de pureza, de algo etéreo. É quase como se a gente conseguisse sentir o desejo doído do poeta por uma transcendência que em vida parecia tão distante e tão inalcançável. Já para Alfonso de Guimarães, a arte era uma coisa extremamente pessoal e muito marcada pela morte trágica da prima e noiva dele, a Constança. Por isso a poesia dele é quase um lamento constante, onde o amor, a morte e a religião se misturam numa atmosfera de profunda melancolia e solidão. Esse verso famoso do poema Ismália é um retrato perfeito daquela divisão clássica do simbolismo entre alma e corpo, o espiritual e o material. É a imagem perfeita dessa dualidade que tanto fascinava e ao mesmo tempo atormentava esses poetas. E então, depois dessa jornada toda pelo subconsciente, o que ficou? Qual é o impacto duradouro desse movimento? Olha, talvez o maior legado do simbolismo tenha sido preparar o terreno para o que veio logo depois. Ao chutar o balde das regras rígidas da poesia parnasiana, aquela que valorizava a forma perfeita e descritiva, e ao mergulhar de cabeça na psicologia humana, o simbolismo basicamente abriu a porta para a liberdade total do modernismo do século XX. O legado é profundo, sem dúvida. O simbolismo libertou a poesia, colocou o inconsciente no centro do palco e provou que a arte não precisa só retratar o mundo que a gente vê. Ela pode, e talvez até deva, explorar o mistério, o sonho, aquilo que a gente não consegue tocar, mas consegue sentir. E toda essa busca pelo mistério acaba deixando uma pergunta no ar para nossa própria época, não é? Poxa, num mundo como o nosso, de dados, de algoritmos, onde tudo parece ter que ser medido e quantificado, onde é que a gente ainda encontra espaço para o inexplicável? Fica aí a reflexão. Valeu pela companhia.